Então, queria novamente desejar boa noite para todo mundo, né? Sejam todos bem-vindos. Quando eu falei no e-mail que eu estava muito empolgado para dar essa aula, não era mentira. É um tema que... Emoção é um tema que me chama muita atenção, no contexto esportivo mais ainda, né? E eu quero dizer um pouquinho sobre o porquê disso para vocês, tá? Eu vou me apresentar, Ronélia, tu já aproveita para se apresentar também, tá? Para quem não me conhece, tá? Eu sou de Manaus, me chamo Matheus, sou psicólogo esportivo aqui em Manaus, sou mestrando em saúde pública. Desde a graduação, né, venho estudando muito sobre o contexto esportivo. Eu costumo dizer que desde que me conheço por gente na psicologia, né, eu me debruço sobre esse contexto. Então, já tem tempo, né, eu tive o privilégio de poder me reconhecer dentro de um campo ainda na graduação. Eu sei que isso não é privilégio da maioria dos nossos colegas, né, isso leva um tempo, isso leva um exercício mental tremendo. E de lá para cá, tenho trabalhado com atletas de diferentes modalidades, né? Ronélia sabe, não é à toa que ela me convidou para estar trabalhando também com ela com futsal feminino, mas na graduação me debrucei muito sobre o futsal feminino e hoje eu tenho a honra de estar ao lado de quem eu considero a melhor treinadora, tá, entre homens e mulheres do nosso estado, quem sabe da região norte, tá? Muito generoso, muito generoso. Minha Mas amiga. quando eu era estudante, eu já via a Ronélia em quadra, né? E essa trajetória pelo futsal feminino também tem me ensinado muito sobre as emoções, né? Eu acho que me perguntaram uma vez no Instagram sobre essa diferença. E tem muita diferença, começando pela aceitação das mulheres, quando a gente chega e fala, vamos falar sobre psicologia do esporte, vamos falar sobre preparação mental, né? Mas sou esse cara, que é psicólogo esportivo em Manaus, tenho trabalhado com atletas de futsal feminino, tenho trabalhado com atletas de natação, com atletas de paralterofilismo, inclusive alguns estão tentando entrar lá na Vila Olímpica, mas eles falaram que é difícil por conta da internet, né? Tenho trabalhado com atletas de triatlon. Tenho trabalhado, uma das atletas é com a Ronélia, mas outro é da Vila Olímpica, com atletas venezuelanos, né? E eu quero pontuar uma coisa muito importante que eu tenho percebido sobre atletas venezuelanos, relativo a emoções no contexto esportivo. E é isso, gente. Sejam bem-vindos. Quem já me segue lá no Psicologia do Atleta pode saber um pouquinho mais de mim, quem são meus cachorros e tudo mais, tá bom? E eu deixo para a Ronélia se apresentar aí antes de a gente entrar na aula. Bom, para quem não me conhece, sou a Ronélia, também sou de Manaus e faço um trabalho, fui atleta de futsal, né? Como eu sempre digo, muito mediana, se fosse boa tinha dado certo. E aí fui uma jogadora frustrada, fui pro treinamento. Na realidade, o que me impulsionou a trabalhar com futsal foi o fato de questionar muito os processos metodológicos, né? A forma com a qual o trabalho era conduzido. Então, depois de um tempo dessa minha estrada de jogar competições nacionais, que tive esse privilégio, Taça Brasil, Brasileiro Universitário, Brasileiro de Seleções, depois de me formar, eu entendi que eu precisava e que eu poderia fazer muito mais fora da quadra do que dentro da quadra, né, diretamente, né, como atleta. Então, depois que formei, eu já na graduação já investia muito no conhecimento em relação ao futsal, então fiz estágios em várias equipes, fiz em Carlos Barbosa, fiz em Jaraguá do Sul, fiz no Corinthians, apresentei artigos e etc.
Depois decidi abrir a minha própria escola, que aí que vai linkar depois os pontos aí em minha participação nessa aula. Foi quando decidi abrir a minha própria escola e, fruto de uma inquietação, a gente acabou buscando outras formas de ensinar além de futsal, né? Ensinar mais do que futsal. Entender de uma vez por todas o esporte como uma ferramenta de desenvolvimento. Porque no meu subconsciente, digamos assim, eu já levava isso, mas não tinha isso de maneira conceitual. Até quando eu conheci uma metodologia, que eu vou falar mais à frente sobre, foi quando eu entendi que essa era a minha grande inquietação e o futsal ele passou a ser ferramenta, né? Então, além dos aspectos técnicos, aspectos táticos, a gente dentro da nossa escola, que é a Panther, trabalha aspectos de desenvolvimento humano, que são as competências sociais e emocionais. E é por isso que estou aqui nessa aula hoje para dividir um pouco dessa experiência com vocês. Além disso, trabalhei já com equipes adultas masculina, feminina, categorias de base feminina. Tem a minha escola que a gente abrange a categoria de sub-7 até o sub-17. Então, times universitários, enfim, times de outro nível competitivo adulto também. Então, essa experiência junto ao futsal vem desde o momento de atleta até agora enquanto profissional, e hoje vou dizer que é o privilégio, né, de trabalhar com o Matheus. A gente está num desafio com uma equipe nova e entendendo um pouco mais sobre esse processo, da importância do treinamento mental, do trabalho, da intervenção de um psicólogo dentro da equipe. O Matheus tem me ajudado muito, é um baita profissional, né? Você não pensava, estão rasgando cedo um para o outro, mas não, mas ele é uma pessoa que eu admiro muito, além de ter um coração enorme aí. E eu espero que vocês gostem do que a gente tem para dividir com vocês. Eu vou tentar trazer o mais prático possível para que vocês entendam de maneira real o que a gente faz. Valeu, Ornélia. Então, vamos ao que interessa, gente. Eu quero ressaltar novamente os tópicos que a gente havia divulgado para vocês. Tá? A gente vai se ater praticamente a 3 pontos aqui, que é o que são e para que servem as emoções no esporte, tá? Quanto custa o atleta não cuidar das emoções? Esses 2 pontos eu vou tentar desdobrar eles aqui num tempo de 30 minutinhos. E iniciação esportiva, espaço para a educação emocional da criança, que tenho a honra de deixar com a Ronélia, e tenho essa honra pelo seguinte ponto. A Ronélia me conhece bem, eu sou o tipo de psicólogo que escolhe trabalho também. Eu não aceito trabalhar em qualquer tipo de projeto, não é porque tenha estudado muito algo desse gênero, é porque eu defendo isso que a Ronélia defende. O esporte como um espaço onde a gente protege, cuida e desenvolve crianças. Quando um espaço vem na contramão disso, eu digo não. Então, inclusive, eu acho que a primeira vez que eu aceitei bora trabalhar com crianças foi com a Ronélia. Eu dizia para ela no começo, de tipo, criança eu não vou porque aqui em Manaus está muito complicado. E meu CRP está no meio, meu CPF está no meio de tudo. Então, vai ser esses 3 pontos que a gente vai estar abordando, tá? E eu já queria começar conversando com vocês sobre a inteligência emocional em si, tá? O que é a inteligência emocional? Eu queria que vocês fizessem um exercício, tá? Simples e rápido. Que vocês fechassem os olhos nesse exato momento e parassem por 15 segundos apenas, para tentar identificar o que vocês estão sentindo agora. Tá? Não precisa nem fechar os olhos, mas parem e pensem por 15 segundos o que eu estou sentindo nesse momento. Acabou. Muitos de vocês podem ter sentido uma pressão por eu ter feito esse pedido. Alguns de vocês possivelmente ignoraram.
né? Deixa para lá, o que esse cara está querendo? Né? Outros podem até ter sentido aquela ansiedadezinha ou ter refletido sobre o dia, como foi longo, como foi curto, como foi proveitoso, como foi cansativo. Esse simples exercício de olhar para si e reconhecer suas próprias emoções é uma das características da inteligência emocional. É uma das habilidades presentes dentro da inteligência emocional. O que eu sinto? Que emoção é essa? O que está acontecendo? Eu me recordo, Ronélia, isso veio na cabeça agora. Não estava previsto no meu roteiro. Mas quando eu visitei a Panther num jogo amistoso pela primeira vez, quando teve uma criança que saiu muito ofegante, né, porque ela não tinha conseguido dormir por conta de um primeiro jogo amistoso dela, né? E eu lembro que eu puxei ela, eu sentei no canto, os pais já estavam tudo louco ao redor, eu falei, senta aqui e respira. Põe a mão no teu peito. Tá sentindo? Isso é normal, isso acontece. Agora começa a controlar isso. Respira, olha teu batimento. Tá vendo? É tu. A Lúcia entrou aí. Opa, Derlúcia, bem-vinda. Essa percepção, esse olhar para si e o que eu sinto, o que está acontecendo comigo, que emoção é essa, isso é parte do que a gente chama de inteligência emocional. E eu tenho me voltado muito para essa questão porque eu tenho me deparado, isso eu estou falando de uma realidade de Manaus, Amazonas, tá? E os atletas, os 2 atletas agora que eu tenho trabalhado, que são atletas que são de outro país, que são da Venezuela, nosso vizinho. Eu tenho percebido essa dificuldade. O que eu sinto? O que é isso? O que está acontecendo? Essa é uma das características, esse olhar para si, esse voltar para dentro, é quase que uma autoconsciência do que eu sinto, do que acontece comigo, o que essas emoções provocam. Mas eu queria que vocês fizessem comigo um outro exercício também. Quando vocês olham para Mohamed Ali, nessa foto, que emoção Mohamed Ali estava sentindo no momento que ele deu o famoso soco fantasma contra o Liston? Que expressão é essa? Que carga emocional Ali carregava naquela luta? E essas atletas? Preste atenção numa coisa muito curiosa. Olhem as 3 atletas que estão passando a barra, o bastão. Elas parecem super concentradas. E as atletas da frente que vão receber o bastão. Olhem a expressão. É o quê? Sofrendo. Olhem a expressão nesses rostos. Né? O que se passa na mente de cada atleta dessa? Daquela atleta que chega para entregar o bastão e da atleta que se prepara para correr em disparada com esse bastão. O que elas estão sentindo nesse momento? O que está passando na mente dessas atletas, de fato? Vocês devem conhecer bem, pelo menos alguns de vocês, a história da Gabriela Anderson. Gabriela Anderson, uma suíça, né, correndo uma maratona olímpica, chegou praticamente se arrastando. Os médicos queriam carregar ela ali, faltando 400 metros, porque tinha a sensação de que ela não ia chegar. Que emoção tão forte fez com que essa mulher, ela estava em 30ª alguma coisa, salvo engano, que fez com que essa mulher tivesse uma força mental tão grande a ponto de completar essa prova.
de dizer para si, essa é a minha única oportunidade. Né? De um estádio inteiro parar e acompanhar os últimos 400 metros de prova junto com ela. Tá? Quem não conhece a história da Gabriela Anderson, vale a pena conferir o relato dela. Não só o relato, mas a chegada. Né? De tão, vocês conseguem sentir a carga emocional dessa chegada. Do estádio, né, que levanta com a entrada dela, e ela vai cambaleando de uma ponta a outra da pista até completar os 400 metros. Eu queria que vocês dissessem aí nos comentários, tá? Essa é a Liz, é capitã da seleção da Austrália, de um futebol que não é comum no nosso país, que é o netball. É uma espécie de basquete, tá? Só que o netball é um esporte que praticamente foi feito para as mulheres na Austrália, né? É um basquete, né, australiano, alguns dizem. Mas é capitã de uma seleção. Que emoção é essa que ela está expressando? Eu queria ver vocês falando no comentário. Miqueias, Alderlúcia, Gabi, Betina. Que emoção é essa? Betina, parece um misto de alegria e alívio. Mais alguém? Alguém tem uma outra percepção? Alívio, alívio. Perfeito. Ou então ela está lamentando algo. Fiquei em dúvida entre alívio, mas também pode ser quando faz algum erro. Parece decepção. Parece decepção. Legal. Frustração após um possível erro. Algo no sentido que não deu certo. Essa expressão da Liz, capitã da Austrália, a Gabriela, eu estou em dúvida, lamento o alívio. Perfeito, era isso que eu queria mostrar para vocês. É como é que uma expressão coloca a gente em dúvida. Mas eu vou dizer para vocês qual é a sensação. Tá? Que emoção que ela estava nesse momento. Esse é o instante exato que o juiz, que o árbitro da partida termina o jogo, muito difícil por sinal, e elas se tornam campeãs mundiais do netball. Essa é a emoção que ela está sentindo, né? Uma alegria imensa e extremo alívio. Isso não precisa ser necessariamente numa final, né? Pode ser um jogo qualquer de uma competição onde você está no último minuto tomando muita pressão e o jogo acaba. Faltando um gol de empate ou 2 pontos para o empate no basquete. Me projetei nessa imagem. Vejam a emoção dela. Vejam essa imagem também. Iniesta. Uma das imagens que eu considero mais icônica dos últimos anos. Iniesta, logo após a partida que era sua despedida no futebol. As luzes apagaram, o estádio esvaziou, todo mundo saiu e só ficou o Iniesta sentado no meio do campo. O que que passa, o que que sente esse atleta no fim de uma carreira? Que turbilhão de emoções esse momento envolve? E que a gente tem muita dificuldade de identificar, porque na maioria das vezes a gente só consegue identificar quando o atleta vira e diz pra gente: é isso que eu estou sentindo. Essa é outra imagem que eu queria que vocês olhassem bem também. Mo Farah, ou Mo Farah, né, como a gente gosta de chamar no Brasil. Quando ele foi campeão olímpico dos 5.000 metros, nas Olimpíadas de Londres, em 2012. Essa foi a expressão dele ao cruzar a linha de chegada. Que emoções, que história, que pensamentos, o que que passa na cabeça de Mo Farah quando ele completa
os 5.000 e encerra essa prova. O que eu queria trazer para vocês aqui dessas imagens? Porque isso que a gente acabou de fazer, de pensar o que esse atleta está sentindo, que emoção é essa que está vindo à tona, isso é uma das segundas características da inteligência emocional. É tentar compreender o que o outro sente. Que emoção é essa? Tá? A inteligência emocional, ela é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que eu compreendo minhas emoções, eu preciso compreender a emoção dos outros também. Existe um exercício de empatia enorme aí. Tá? Empatia não no sentido de se colocar no outro, porque eu considero isso impossível. Tá? A gente não consegue sentir a emoção que o outro sente, mas a gente consegue compreender ela de alguma forma. Isso para chegar no seguinte, eu gosto muito de voltar ao latim. Tá? A palavra emoção, gente, ela deriva de emovere, tá? Que basicamente é a junção de e com movere, que significa fora, energia, mais movimento. No latim, emoção, emovere, a palavra da qual deriva emoção, ela significa energia que se movimenta de dentro para fora. Né? Então, se a gente for voltar nos gregos, na história antiga, o que a gente vai ter sobre a compreensão do que são as emoções é essa energia que se movimenta de dentro para fora. É uma força, para quem é da psicanálise vai chamar de pulsão, né? Mas é uma força que durante muito tempo na nossa história foi responsável pela sobrevivência e pela evolução ou desenvolvimento do que a gente compreende como sociedade hoje. É uma força que impulsiona, é uma energia que às vezes, muitas vezes a gente não controla, mas que eu sempre questiono, eu pergunto até para os meus atletas isso, principalmente aqueles que veem o medo e a ansiedade como inimigos no seu dia a dia. Eu pergunto, me diz uma coisa, se o carinha lá nas cavernas, não sei quantos milhões de anos atrás, não sentisse medo e ansiedade, você acha que a gente já está tendo essa conversa aqui agora? Se aqueles filhos de uma mãe não tivessem se enfiado numa caverna, constituído uma sociedade ali dentro, com medo de tudo que não conhecia do mundo aqui fora, será que a gente estaria aqui hoje contando história? Então, eu costumo dizer aos atletas que as emoções elas não são suas inimigas. Seja medo, ansiedade ou raiva, nem nada do tipo. Isso por conta de uma das explicações possíveis que a gente vai encontrar dentro da ciência. Tá? Que as emoções geralmente são uma função adaptativa. Função adaptativa em que sentido? Elas são uma resposta a algo dentro do nosso ambiente, do nosso contexto, que busca trazer de volta o controle de algo que a gente perdeu o controle. Que colocou a gente sob determinada tensão e a gente não soube como reagir. Eu vou trazer isso para uma experiência com atletas, por exemplo. Me perguntaram ainda há pouco no Instagram sobre trash talk, né, que é o diálogo lixo, né, a comunicação agressiva direcionada contra outro atleta. É o cara que fica lá no teu ouvido te xingando, falando um monte de coisa bem baixinho, te cutucando, sem que o árbitro note. Para alguns atletas, a resposta adaptativa, a emoção adaptativa para uma situação como essa vai ser raiva. Vai ser explodir ali dentro do jogo e revidar. Dar uma cotovelada,
revidar a agressão verbal. Para outros, possivelmente isso vai ser convertido em motivação. A emoção que vai vir à tona vai impulsionar esse atleta para continuar focado no jogo. Então, a função adaptativa, para as teorias que defendem que as emoções elas são uma resposta adaptativa, elas vêm com esse intuito. Elas não estão ali para fazer mal. Elas estão ali para preservar a nossa saúde. E, às vezes, essa resposta ela vem em forma de medo, de raiva, de alegria, de tristeza, de saudade. Isso para os próprios atletas. Tá? E vejam bem, quando eu falo alegria, tristeza, saudade, muitas das vezes essas emoções elas são adaptativas também. Tá? Estou me recordando agora o quanto foi importante durante a pandemia para atletas que não convivem com a sua família aqui, a emoção que a gente só vai encontrar com esse significado nessa construção silábica, que a gente chama de saudade, foi uma das emoções mais relevantes para esse atleta. A saudade da família via à tona durante a pandemia. E retomar um vínculo, um contato durante a pandemia como algo simplesmente fundamental para que ele conseguisse manter a sua saúde mental durante um período prolongado de isolamento. Então, vejam bem, essa é uma das possibilidades de explicação para as emoções. Mas a gente tem também o que eu estou chamando aqui dos caminhos do cérebro, né? Que é as explicações neurobiológicas das emoções. Sobre o que é a função adaptativa, Crislane, a função adaptativa, os teóricos, os estudos que vão defender a função adaptativa das emoções são aqueles que vão dizer o seguinte: as emoções elas não estão ali para fazer bem nem mal, elas estão ali para nos adaptar a uma situação que demanda que a gente retome controle de algo do nosso cotidiano. E essa adaptação ela pode surgir a partir de diferentes emoções. Um atleta que sente medo, ansiedade, ele não sente medo, ansiedade só por sentir, ou porque ele não está preparado. Geralmente é uma resposta, um sinal de que ele precisa fazer algo diferente naquela rotina de preparação para a competição. Se está muito alta a ansiedade, opa, eu preciso me adaptar a isso. Se está muito baixa, eu também preciso me adaptar a isso. Eu preciso encontrar um meio termo nisso. Então, a função adaptativa é a seguinte: as emoções elas vêm como uma resposta, como uma alternativa de manutenção da saúde. Né? Elas não estão ali para fazer mal. Elas surgem como uma resposta do nosso corpo, da nossa mente, para dizer, opa, olha aqui, eu preciso fazer isso porque é necessário cuidado com alguma coisa. Só que a gente pensa sobre as emoções e toma as decisões sobre o que acontece com elas. E aí, sobre os caminhos do cérebro, os estudos na área da neurociência têm mostrado que muitos dos processos emocionais que a gente vivencia são processos bioquímicos, tá? Que antecedem, inclusive, o aparecimento das emoções. Ou seja, antes da Liz, lá da capitã da Austrália, ter aquela resposta emocional de alegria e alívio em forma de choro, possivelmente o cérebro dela já estava mandando todos os sinais possíveis para o corpo para que ela se preparasse para aquela situação de choro, de alegria, de alívio. Antes que ela parasse para pensar em chorar. O sistema límbico, os estudos, o sistema límbico
é uma parte do nosso córtex responsável por todo o controle comportamental e das nossas emoções. Os neurocientistas hoje eles estimam que o sistema límbico possivelmente armazene mais de 100 possíveis respostas emocionais, mais de 100 emoções. A gente tem teorias que se fundamentam em 5 emoções básicas. E os neurocientistas identificam que o cérebro tem arquivado praticamente mais de 100 respostas emocionais, em diferentes intensidades, nuances e cores. Porque emoção tem cor também, tá, gente? Então, vejam bem. Quando eu falo sobre a questão do cérebro, eu falo sobre isso pelo seguinte fato. O córtex, ele é responsável por armazenar as memórias de curto prazo, enquanto o hipocampo, ele é responsável por tentar por construir o armazenamento das nossas memórias de longo prazo. O que eu quero dizer com isso? Qual é a importância dos estudos da neurociência sobre as emoções? Que se a gente se habitua a responder emocionalmente de tal forma para determinadas emoções, a gente vai ensinar o cérebro a responder sempre daquela forma. As nossas memórias de longo prazo sempre vão trazer à tona respostas emocionais que a gente aprendeu em outros momentos. Mas eu não queria me ater somente ao cérebro. Essa é uma das que eu considero mais interessantes. As emoções são as mesmas em diferentes culturas. Estudos a partir da antropologia mostram que as emoções elas são tratadas de forma diferente em diferentes culturas. No século XVI, por exemplo, a tristeza era vista como a emoção mais importante para motivar e impulsionar as pessoas para o desenvolvimento. 5 séculos depois, no século XXI, se você abrir o Instagram, você vai ver um turbilhão de pessoas falando sobre emoções positivas, como a alegria. A importância da alegria, de a gente focar em emoções positivas para se impulsionar. E 5 séculos antes, olha que não é muita coisa, 500 anos atrás, era fundamental a tristeza para algumas sociedades. Só que tem um elemento que é muito curioso, e aí é por isso que eu citei a questão da Venezuela, Ronela. A linguagem, ela faz com que a gente trate as emoções de formas diferentes. Algumas emoções são mais importantes que as outras. Isso eu não te disse ainda, Ronélia, mas porque é uma reflexão que eu comecei a fazer tem cerca de uma semana. O quanto, para os atletas venezuelanos, a confiança tem sido uma emoção muito importante para o seu desenvolvimento aqui na nossa cidade. E aí eu fui entender o porquê. Porque na Venezuela, a cultura ela é muito mais comunitária do que a nossa, aqui do lado em Manaus. Mesmo muito próximos, a gente tem uma cultura ocidental dentro da Amazônia, individualista muito forte. Então, eu ouvi esses atletas me dizerem do quanto é difícil chegar aqui e confiar nas pessoas, por exemplo. Então, quando aquela atleta, por exemplo, Ronélia, vira para mim e diz, agora eu estou conseguindo confiar no grupo, eu considero aquilo fundamental. Porque antes dela eu já tinha visto o quanto a confiança está sendo importante, como uma emoção muito importante, muito forte para os atletas venezuelanos que estão vindo de outros países e estão começando a treinar aqui. Enquanto para o atleta amazonense não vai ser isso. Eu escuto falar muito em perseverança, por exemplo, do atleta amazonense, em ser perseverante.
né? Algo totalmente diferente da confiança, em perseverar, independente das dificuldades, a gente está perseverando, né? Está alimentando essa sensação dentro de si. Então, diferentes culturas vão exigir de nós, psicólogos, que a gente compreenda as emoções de forma diferente também. E outra perspectiva, ela é totalmente social. O que são as leis, regras, regulamentos esportivos, por exemplo, se não tentativas de controlar as emoções? E aí eu faço um destaque só para uma coisa em relação a isso para vocês. O gol, o momento mais marcante do futebol, do futsal. Veja o que aconteceu com uma das emoções mais importantes do futebol. Hoje um atleta não pode tirar a camisa. Ele não pode chegar perto do torcedor e se abraçar com o torcedor, subir na arquibancada, pegar o bandeirão da torcida, pegar uma placa e levar para o campo. Olhem 10 anos atrás, 15 anos atrás, e vejam como essa emoção da alegria de fazer o gol era tratada de forma diferente. E os regulamentos começaram a olhar para essa emoção de outra forma. Como é que eu trabalho com esse atleta? Quando dada a regra, dado o regulamento, põe limite para algumas emoções. Como a raiva, por exemplo. Há limite para a raiva dentro do esporte. Ao mesmo tempo, a FIFA hoje adota o fair play. O que é o fair play, se não o cultivo de emoções positivas em relação ao seu adversário? De respeito, de amizade, de amor, de tentar olhar, vejam bem, de olhar para o outro atleta como um ser humano que merece respeito e jogo limpo. Isso é inteligência emocional. Leis, regras, regulamentos, tentando criar moldes para que atletas desenvolvam inteligência emocional. E aí eu queria alertar para o seguinte para vocês. As emoções elas não podem ser tratadas como simples reflexos. Tá? A gente tem que começar a perceber as emoções dentro do contexto esportivo como algo um pouco mais complexo, mas não é de difícil. Não estou falando de algo complexo de ser difícil. Mas que as emoções elas são parte de uma língua, de uma cultura, de uma forma de pensar e de conceituar também. De conceituar no seguinte sentido. Saudade, por exemplo, é uma palavra que você não vai encontrar em outra língua. Né? O medo ele vai ser tratado de forma diferente em diferentes culturas. Tente trabalhar com um atleta indígena, por exemplo, e veja como é que ele vai perceber o medo. Os processos cognitivos que se formam, eles vão ser diferentes por conta de toda essa nuance que a cultura, a língua e os pensamentos formam. Tá? O que eu quero dizer com isso, gente? É que quando um atleta sente saudade, o desempenho dele pode ser afetado. Quando um atleta briga com a família, ou não mantém uma boa relação familiar, ou alguma coisa acontece naquele contexto familiar, o seu rendimento pode ser afetado também, de positivo ou para negativo. Quando um atleta tem medo, por exemplo, de faltar dinheiro durante a pandemia, porque tudo fechou, isso afeta o rendimento e a relação desse atleta com o esporte também. Quando ele tem raiva de si mesmo, e essa raiva ela se transforma em culpa, isso também afeta a forma que esse atleta lida com seu contexto esportivo e com todas as suas relações no cenário esportivo. É por isso que eu sempre digo, tá? Falar em treino mental, eu falava muito, eu vendia praticamente o meu trabalho como treino mental. Falar apenas em treino mental não basta no contexto esportivo.
o que eu tenho percebido é que a gente precisa atentar para formas de trabalhar e desenvolver a inteligência emocional de atletas. Certa vez, durante a pandemia, um atleta me mandou uma mensagem e disse que ele sentiu uma forte dor no peito, que parecia com ansiedade. Ele não sabia explicar o que era isso. A gente abriu mão do treino mental nas 3 semanas seguintes, porque a forte dor no peito, que parecia ansiedade, era saudade. Ele não estava conseguindo treinar bem por conta dessa saudade. E a gente passou 3 semanas falando sobre saudade, tentando compreender que saudade era essa. Tentando resgatar coisas que eram importantes para ele e havia sido deixado de lado por um momento. Essa não é a única situação, mas quando essas situações surgem, e são várias, são muitas, eu tenho começado a dar mais atenção para elas. Porque qual tem sido minha perspectiva de trabalho agora? É de que eu trabalho para os atletas para prepará-los emocionalmente e serem autônomos em relação a isso. E não dependente do psicólogo. De um psicólogo que precisa estar lá supervisionando o treino mental, aplicando protocolos com ele a todo momento. Eu tenho pensado um pouco mais além e pensado, eu quero esse atleta, quando ele terminar a vida dele aqui no esporte, que ele saiba tomar as decisões com base em tudo que a gente aprendeu sobre as emoções aqui, por conta própria lá fora também. Que ele saiba olhar para a sua emoção e reconhecer a do outro. Principalmente se ele for trabalhar com outros atletas, que é o que acontece com a grande maioria. Ronélia, uma atleta que hoje trabalha com outros atletas. Tem sido um desafio para mim. Pensar em como eu posso desenvolver, potencializar a inteligência emocional do atleta. E é por isso que eu tenho me deparado com os artigos. São poucos os estudos que têm se debruçado sobre a inteligência emocional no mundo. 2 autores são os que mais estudaram no mundo, e um produziu 9 artigos e outro 6 artigos em 2 décadas, é muito pouco, se a gente for considerar que são os que mais produziram inteligência emocional no esporte. E eles se questionam sobre o seguinte: são os atletas emocionalmente inteligentes ou o treino mental ou treino do contexto esportivo, tudo que envolve contexto esportivo, é que torna os atletas emocionalmente inteligentes? Eu não tenho a resposta, mas eu trouxe a questão porque é um debate que eles têm feito. Os atletas são emocionalmente inteligentes ou é o treino mental que torna eles emocionalmente inteligentes? Eu tenho pensado por uma via de mão dupla. A gente tem atletas que são emocionalmente inteligentes, principalmente por conta de uma educação familiar que geralmente é diferenciada, ou de um projeto esportivo que fomenta isso. Mas o que a gente tem de conhecimento dentro da psicologia pode ser uma ferramenta importante para o desenvolvimento dessa inteligência emocional. As técnicas que a gente tem de treino mental, elas são fundamentais. Elas podem auxiliar. Mas uma boa escuta, uma boa psicoeducação, um bom processo, uma boa relação psicólogo-atleta, treinador-atleta, psicólogo-treinador, a gente consegue oferecer um espaço mais favorável para o desenvolvimento dessa inteligência. Foi aí que começou a fazer sentido quando eu digo para o atleta que o mais importante é que ele jogue com inteligência. E aí não é jogar com inteligência somente no sentido de pensar o jogo, mas o que eu preciso sentir para jogar? Quais emoções eu preciso estar ciente, preciso estar com foco em quais emoções durante o jogo?
E para a gente caminhar para o fim, para eu passar para a Ronélia, eu queria destacar o seguinte. Quando eu trago a questão, o quanto custa aos atletas, e eu não digo só aos atletas, mas às instituições esportivas como um todo, não cuidar das emoções dentro do contexto esportivo, eu trago alguns recortes de notícias aqui. Um atleta que pede esmola nas ruas dos Estados Unidos, da riquíssima NBA. Time de pior campanha na Copa São Paulo se despede com briga. Uma história amazonense, por sinal, inclusive, que foi parar até em Ministério Público. Bernardo Everton revela ter sofrido crise de ansiedade. Jorge Jesus se emociona ao ouvir música que amenizou... saudade! Que amenizou saudades de Portugal. Biancucci destaca a felicidade com o primeiro gol. Técnico do Barça revela tristeza de Messi. Luan explica a comemoração com raiva. Olha o momento mágico do futebol. A gente pensa que é só alegria, mas existe comemoração com raiva. Jorginho revela angústia durante o período de isolamento. O quanto custa tá nesses pontos aqui, gente. No mundo, a gente tem visto um aumento crescente da depressão. O professor Alberto Filgueiras é o que mais destaca isso. Atletas de alto rendimento têm 4 vezes mais chances, comparados à população em geral, de desenvolver transtorno depressivo. A depressão está aumentando no mundo e o que a gente tem falado sobre as emoções dos atletas dentro do contexto esportivo? Drogas e álcool eu tenho visto dentro do contexto esportivo como uma alternativa de automedicação. E olha que algo curioso, uma medicação para as emoções, as drogas e o álcool, quando a frustração é tamanha, eu busco isso aqui. Isso tem custado às instituições dos atletas. O abandono escolar tem sido crescente dentro do contexto esportivo. A perca dos vínculos sociais e com o ambiente também. Há 3 dias, um atleta virou para mim e falou sobre o medo do futuro e um pedido de ajuda para identificar qual é o sentido de eu treinar. E a gente tem começado a trabalhar quais são os sentidos que tem na vida de fato, além do esporte. E que medo é esse do futuro? Por que de repente surgiu esse medo? Pensamentos depressogênicos são aqueles pensamentos que sempre te colocam para baixo. Ah, eu não consigo isso. Ah, eu não consigo aquilo. Ah, sempre vai ser assim. Ah, eu não estudei. Aqui no Amazonas, eu tenho escutado com muita frequência esse tipo de pensamento de atletas. Eu não tenho nem ensino médio, não tenho nem ensino fundamental. Eu tentei arriscar uma vida no esporte e não deu certo. Eu não consigo mais nada na vida. E a gente tenta trazer pensamentos revitalizadores. É o desafio. Não cuidar das emoções, as consequências têm sido essas. Isso tem custado aos atletas. Esse tem sido o grande desafio. E para encerrar, e porque eu acredito que grande parte desse desafio se dá onde a Ronélia trabalha hoje, é o seguinte: se o esporte, a gente vende isso, a gente fala toda hora. A gente está tendo eleição agora, o que vai ter de vereador dizendo esporte é vida, esporte é aquilo, esporte é juventude, esporte é o futuro, esporte é não sei o quê. Se o esporte é a mais potente ferramenta educacional, a ponto dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, só o esporte conseguir agarrar 13 dos objetivos, segundo o Comitê Olímpico Internacional, por que ainda existe tanta resistência em pensar
o esporte como um espaço de formação de atletas emocionalmente inteligentes. Porque quando a gente começa a falar sobre isso, é muito difícil. Eu penso que parte dessa resposta está com a Ronélia, tá? Porque isso tem que começar dentro das categorias iniciais, dentro da iniciação esportiva. Se a gente quiser ter a possibilidade de desenvolver, de ter no futuro olhar para atletas que têm desenvolvido sua inteligência emocional. A mensagem que eu queria trazer para vocês é essa. As emoções são tudo isso que eu disse e que servem como propósito principal servir a saúde do atleta. Mas a gente precisa cuidar delas, a gente precisa mostrar para eles o quanto é importante olhar para suas emoções. Esse é o diferencial. O professor Aníbal Bessa, do tiro com arco, falou isso para mim uma vez. O diferencial do atleta olímpico é que ele compreende muito bem suas emoções já. Ele precisou parar e olhar para tudo isso para chegar lá. Mas a gente precisa começar a fazer isso dentro da iniciação esportiva também. E aí eu passo a bola para a Ronélia e deixo ela à vontade. Está conseguindo compartilhar, Ronélia? Vou ver agora, mas eu acho que sim. Beleza. Tudo certo? Vocês estão conseguindo visualizar? Tá, beleza. Tá dando para ver daqui. Ok. Bom, primeiro que é muito difícil falar, né? Depois que o Matheus deu toda essa aula aí e falou sobre as questões emocionais, ele é psicólogo, sou profissional de educação física, mas vou tentar aqui, como eu disse para vocês, falar do meu trabalho, né? Então, eu sei que tem muitos profissionais aqui da psicologia e eu sei que também tem profissionais da educação física aqui. Então, por favor, quem é da psicologia, tenham paciência comigo nesse aspecto, mas eu vou falar do que eu faço, ou melhor, do que a gente faz dentro da Panther a partir dessa perspectiva do desenvolvimento humano, onde a questão emocional está dentro desse processo metodológico, né? Então, iniciação esportiva, espaço para educação emocional da criança, né? Essa é a pergunta que a gente vai procurar responder aqui. Eu coloquei meu currículo, mas já me apresentei no início para vocês, então a gente vai começar por aqui. Primeiro, eu gostaria de saber de vocês como você pensa o esporte, né? Faltou o OI. Como vocês pensam o esporte? Quando eu pergunto para vocês, ou quando eu falo esporte, quando eu digo só a palavra esporte, o que vem à mente de vocês? O que vem à cabeça de vocês? Peço que vocês reflitam um pouco sobre isso. Esporte. Qual é a primeira palavra, qual é a primeira imagem, qual é a primeira memória, talvez? E aí eu vou mudar a pergunta. Como você pensa o esporte na iniciação? Uma pergunta diferente. Como você pensa o esporte na iniciação? Então, quando eu falo iniciação, o que será que vocês pensam? Qual é a primeira palavra que vem à mente de vocês quando eu falo iniciação esportiva? Diante disso, eu trago aqui as 3 dimensões do esporte, né? Então, primeiro é o esporte educação. E aí, segundo Maia 2010,
o principal objetivo do esporte e educação é a democratização do movimento, dando oportunidade a todos sem discriminação nenhuma, promovendo assim a inclusão através da participação e envolvimento do sujeito nessa ação que se faz através do esporte, enquanto prática pedagógica com características educacionais que visa a cidadania e formação do indivíduo. Essa é uma das dimensões do esporte. Tá? É a primeira que eu apresento a vocês. E aí eu peço que vocês fiquem aí com esse finalzinho, quando ele fala que visa a cidadania e a formação do indivíduo. Tá? E aí nós temos a segunda dimensão do esporte, que é o esporte participação. E segundo o Tubino, né, o conteúdo do esporte tem como propósito o prazer lúdico, procurando garantir o bem-estar social dos praticantes, buscando a descontração, a diversão, o desenvolvimento pessoal e as relações entre pessoas. Tá? Esse é o esporte de participação. E aí, eu trago a terceira dimensão do esporte, que é o esporte performance. E o que a gente traz aqui para vocês? Darido e Rangel, 2008, faz referência a essa dimensão do esporte, expondo que o mesmo apresenta uma tendência a ser praticado pelos talentos esportivos, tendência que marca o seu caráter antidemocrático. Então, eu apresentei aqui 3 dimensões do esporte para vocês. E aí, eu trago algumas questões da minha vivência, da minha experiência, que sempre me incomodaram bastante. Quando a gente tem um paradigma a ser quebrado em relação a esse esporte performance. Eu lembro muito bem quando eu estava na faculdade, eu disse para um professor meu que uma das minhas expectativas, dos meus anseios, era que dentro do esporte performance, as pessoas fossem tratadas como pessoas e não como produtos. Talvez naquela época eu não tivesse sabido me expressar da forma que eu queria, mas a minha intenção naquele momento era dizer para o professor que as pessoas podem ter suas emoções respeitadas, as pessoas podem ter seus pensamentos respeitados, as pessoas podem ser respeitadas enquanto pessoas e não somente como máquinas de performance. Talvez eu não tenha sabido passar isso para eles. Mas vejam bem que desde ali eu já tinha uma preocupação com o ser humano. Dentro da faculdade a gente fala muito em desenvolver o ser humano de maneira integral. Na Faculdade de Educação Física fala-se muito em não fazer uma dicotomia entre corpo e mente. Mas não nos ensinam a como não fazer essa dicotomia, a como, enquanto profissionais, trabalharmos o ser humano de maneira integral, da maneira que a gente sabe, que é a prática. Que é dentro da quadra, que é dentro da aula de educação física, que é dentro do campo. Então, a gente sai da faculdade com essas dúvidas. Tá? E aí eu pergunto, será que nessas 3 dimensões do esporte não é possível trabalharmos a inteligência emocional, as competências socioemocionais, as habilidades para a vida? Eu acredito que é possível e é o que temos tentado fazer, constantemente. E aí, diante disso, diante dessas inquietações, por perceber que muitos profissionais entendem o esporte como uma ferramenta de formação do cidadão, uma ferramenta de... muitas pessoas falam tirar as crianças da rua, adolescentes, ocupar o tempo dessas crianças e adolescentes, trazendo essas crianças e adolescentes para o esporte. Enfim, falam sempre que o esporte é um importante aliado nesse processo de formação de pessoas. Mas dificilmente apresentam estratégias que comprovem isso, que corroborem com isso e que realmente
eles chegam a dizer como eles fazem isso. Então, de que maneira, de fato, nós, profissionais de educação física, profissionais do esporte, estamos trabalhando essas competências? Então, isso sempre ficou ali me instigando. Vendo um movimento muito grande de profissionais que tinham esse discurso, mas que a prática era diferente, né, eu decidi fazer uma pesquisa com os meus alunos, inclusive. Eu digo que para você ser um bom professor, para você ser um bom profissional, você precisa, primeiro, conhecer o seu público, né? Conhecer as características desse seu público, conhecer as motivações desse público. Então, eu decidi fazer uma pesquisa com os meus alunos dentro da Panther para entender o que era o futsal para eles, como eles enxergavam o futsal. Então, essa pergunta ela foi aberta, inclusive. Nós entregamos uma folha de ofício e aí colocamos só a frase que eles tinham que completar. O futsal para você e demos as canetinhas para que eles pudessem responder, sem intervenção dos professores. E o resultado eu trago aqui para vocês, apresento aqui para vocês. Foram mais de 80 alunos perguntados. Tá? E aí, em 52% das respostas, resposta era livre, né? Aparecia aí a palavra diversão, brincadeira, o que for associado ao lado lúdico, né? 24% considerava o futsal o futebol, só que num espaço menor e com um piso diferente. 6% disse aí que o futsal era vida e 9% disse que era amizade, né? Então, possivelmente, significava que eles fazem amigos ali, que é um ambiente de socialização. E 9% disse que estava relacionado a exercício. Dentro desse exercício também apareceu competição. Então, eu fiz essa pesquisa para conhecer meu público e, de fato, entregar aquilo que eu acreditava que seria necessário para eles, além de conseguir engajar os pais na perspectiva de um futsal, de um esporte na dimensão de participação e educação. A gente precisa entender, e quando eu falo a gente precisa entender, e é muito fala voltada para os profissionais de educação física, pessoas do esporte, que não existe o esporte somente de performance. E mesmo que a pessoa trabalhe com esporte de performance, ela precisa se preocupar com os aspectos relacionados ao desenvolvimento humano. Só que muitas vezes nós não sabemos que caminho seguir, por onde, como fazer isso. Então, antes de a gente responder essa pergunta, a gente precisa entender alguns aspectos. A competência ela está baseada em 3 grandes dimensões, também conhecidas como chá. Primeiro delas, conhecimento. Segundo, habilidade. E o terceiro é a atitude. O conhecimento está relacionado ao saber, científico ou não, empírico, mas o conhecimento que você adquire ao longo da vida. Pode ser o conhecimento que você acabou adquirindo dos livros, pode ser o conhecimento universitário, pode ser o conhecimento de um curso, pode ser o conhecimento que você adquiriu através de uma conversa com outra pessoa, o conhecimento que você adquiriu ao longo da vida, empírico ou não. A habilidade, que está relacionada ao saber fazer, ou seja, que você tenha a destreza para executar o seu conhecimento, e a atitude, que é o querer fazer. O querer fazer, no caso, é o que leva o indivíduo a decidir executar a sua habilidade em função do seu conhecimento. Tá? Esse é o chá. São as 3 grandes dimensões da competência. E aí, eu trago aqui
uma definição de Goleman, 2011, da competência emocional. Ele diz que é a capacidade adquirida baseada na inteligência emocional, que resulta em um desempenho destacado no trabalho e está relacionada à habilidade de gerenciar efetivamente as emoções para lidar com situações da vida. Vejam bem que em nenhum momento eu falei esporte em si no que diz respeito às competências, né? Quando entrei nessa questão das competências. Segundo a apostila aqui do treino social, que é a metodologia a qual eu baseei essa apresentação para vocês hoje, uma boa parte, as competências emocionais são a base do desenvolvimento de uma pessoa, né? Pois expressam a forma como esse indivíduo controla seus sentimentos, expressa suas emoções, gerencia as suas ações. Então, essa competência emocional, segundo alguns estudos apontados aqui na nossa apostila do treino social também, revelado por pesquisadores, psicólogos, economistas nas últimas décadas, né, dizem que uma pessoa mais organizada, mais focada e mais confiante aprende mais. Uma pessoa mais persistente, mais resiliente, tende a se comprometer mais com seus objetivos. Para aprender bem, qualquer coisa que seja, não basta ter velocidade de raciocínio e de boa memória. É preciso também motivação e capacidade de controlar a ansiedade e outras emoções. Mas aí vem o Goleman ainda e relaciona essas competências emocionais em 5 grandes dimensões. E aí nós temos a autoconsciência, o autocontrole, a automotivação, consciência dos outros e relacionamentos interpessoais. Na autoconsciência, eu me conheço. Segundo o Goleman, essa competência é fundamental para que a gente desenvolva, para a criança, o indivíduo, enfim, o adolescente, tenha uma autoconfiança bem desenvolvida, para que ele consiga conhecer, se perceber os seus pontos fortes e seus pontos a serem melhorados. No autocontrole é a capacidade de lidar com as suas próprias emoções, né, com os seus próprios sentimentos. Na automotivação seria eu me mobilizo, ou seja, a capacidade de direcionar as emoções em prol de um objetivo, de agir para buscar algo. E atletas, por exemplo, fazem muito isso, né? Consciência dos outros, eu considero o outro. O Matheus até falou um pouco sobre a questão da empatia, e é mais ou menos o que ele trouxe também, né? A capacidade de perceber o outro, digamos aqui, segundo o Goleman, né? E, além disso, os relacionamentos interpessoais, que é a capacidade que o indivíduo tem de lidar com suas emoções dentro de um grupo, né? Isso segundo o Goleman. E aí nós temos a terceira reflexão para vocês, né? Por que desenvolver essas competências? Por que seria tão importante desenvolver essas competências? E aí, segundo Santos e Primo, né, 2014, as pesquisas conduzidas por economistas, psicólogos e educadores nas últimas décadas revelam que as competências sociais e emocionais têm impacto significativo sobre o desempenho de indivíduos na escola e fora dela. E aí, a pergunta de R$1 milhão: mas como fazer isso na iniciação esportiva? Através de um modelo pedagógico. E aí, esse modelo pedagógico, ele é totalmente baseado no treino social. O treino social é uma metodologia que foi construída em parceria Alemanha-Brasil, né? Na época dos grandes eventos esportivos no país. A Alemanha desenvolve projetos globais, ou seja, no mundo inteiro.
e nesse período de Olimpíadas e Copa do Mundo, fizeram investimento para que fosse deixado um legado também no nosso país. Foi quando, junto com o Instituto Bola para Frente, né, treinadores da Federação Alemã de Futebol e professores do Bola para Frente construíram a metodologia que se chama treino social. Tá? Então, essa metodologia ela é dividida em algumas etapas. Como eu não vou falar especificamente do treino social, porque eu vou convidá-los para uma palestra de treino social, eu vou dar as etapas, mas colocando outros nomes para vocês. Então, a aula é dividida, né, em recepção, ativação, desenvolvimento, jogo final e roda de conversa. Nessa recepção, o que se faz? Os alunos, né, as crianças, eles são recebidos, a gente pergunta como estão, é uma recepção de fato. E nesse momento a gente desenvolve um jogo especial, que eu vou explicar para vocês mais detalhadamente na próxima apresentação, no próximo slide. No segundo momento, nós temos a ativação, que seria um aquecimento. No terceiro momento, nós temos o desenvolvimento, onde as questões específicas da modalidade são tratadas nessa parte da aula, nessa etapa da aula. E nós temos também o jogo final, que seria o coletivo com ou sem intervenção pedagógica, né? E nós temos também a roda de conversa. Tá? Eu trouxe aqui nomes mais simples, que não são da metodologia, mas baseados na metodologia do treino social, a fim de que vocês consigam memorizar melhor, tá? Então, a aula são 5 etapas. Eu tenho recepção. Na recepção, eu vou receber, acolher os meus alunos. Vou fazer um jogo especial. Esse jogo especial é o jogo onde a gente trabalha especificamente as competências socioemocionais, as habilidades, né? A ativação, aquecimento. O terceiro, desenvolvimento, a gente pode dividir aí em 2 etapas, né? Na verdade, um jogo analítico, que é um jogo que vai trabalhar os aspectos técnicos da modalidade. Um jogo situacional, que vai trabalhar os aspectos táticos da modalidade. O jogo final, o coletivo, né? E a roda de conversa, que na verdade essa roda de conversa é o momento da reflexão. E essa reflexão é feita acerca da aula como um todo. Mas dependendo da abordagem do professor, daquilo que o professor pretende melhor desenvolver ou trabalhar, ou dar ênfase, enfim, ele fará perguntas pertinentes àquele destaque da aula, né? Então, dentro desse modelo pedagógico, a gente não tem um só objetivo. Nós temos vários objetivos e eles são transversais. Então, eu vou ter objetivos socioemocionais, eu vou ter objetivos físicos, técnicos, táticos, todos dentro da mesma sessão, todos dentro da mesma aula, tá? E aí, o jogo especial, especificamente. O jogo especial, dentro da nossa metodologia, dentro do treino social e na Panther, a gente aplica uma grande parte dessas habilidades. Nós trabalhamos o reconhecimento da emoção, trabalhamos a criatividade, trabalhamos a assertividade, trabalhamos a liderança, trabalhamos tomada de decisão responsável. Então, tem várias habilidades dentro dessas competências sociais e emocionais que são desenvolvidas dentro da sessão de treino, dentro da aula. Eu sei muito bem que poucas escolas têm condição de terem um profissional da psicologia, por exemplo, trabalhando junto, né, fazendo parte da equipe multidisciplinar. Então, esse modelo pedagógico ele é muito interessante para que profissionais de educação física tenham realmente uma ferramenta para que possam aplicar de uma maneira efetiva, de uma maneira, inclusive, fundamentada, né? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui do que seriam esses jogos especiais, né? Infelizmente, eu não tenho vídeos deles, mas eu vou explicar para vocês
de maneira que vocês consigam entender como funciona essa aplicabilidade dos jogos especiais. Tá? Dentro da apostila nós temos vários jogos, só que eu tive que pensar em algumas outras alternativas porque a minha escola ela é privada, né? Então precisaria fazer sentido para os pais também, de repente estarem assistindo uma aula e perceberem que dentro da aula está tendo futsal, né? Seria muito difícil eu conseguir explicar para os pais uma atividade onde, por exemplo, só tem um cartãozinho, canetinha, outro tipo de atividade que não tem implemento do jogo. Então, esse é um dos desafios que nós temos, inclusive, pretendemos elaborar outros jogos que tenham um implemento do jogo, que é a bola. Então, o primeiro jogo que eu vou dar de exemplo para vocês, uma troca de passes na roda, em círculo, né, de mãos dadas, ou seja, os alunos eles estarão de mãos dadas no círculo, eles vão estar trocando passes. Nesse joguinho, eu imprimi um adesivo e foi colado no PVC. Os adesivos eram os emojis do WhatsApp. Então, eu escolhi a carinha sorrindo, escolhi uma carinha com raiva, escolhi uma carinha, aquele que tem um coraçãozinho no olho, escolhi algumas expressões dos emojis no WhatsApp, porque sabia que possivelmente os alunos já tinham um contato com essas expressões. Então, na roda, na troca de passe, em determinado momento eu fazia alguma pergunta. Que tipo de pergunta? Por exemplo, como você se sente quando seus pais brigam? Suponhamos, né? E aí, quando eu terminava de fazer a pergunta, as crianças tinham que se posicionar no emoji correspondente ao sentimento delas. Né? Quando você faz um gol, como você se sente? E aí eles corriam para se posicionar no emoji que expressava a emoção deles. E você pode fazer, nesse jogo especificamente, eu escolhi fazer pela faixa etária, logo após o posicionamento das crianças, o motivo pelo qual elas decidiram se posicionar naquele emoji, né? Naquela expressão. E elas faziam as suas justificativas, né? Ou então, no fim da aula também, eu faço essa intervenção para saber o significado daquelas emoções para as crianças. Segundo jogo, uma troca de passes, mas essa troca de passes era em dupla agora, não estamos mais na roda, troca de passes. E aí eu distribuí vários não. Se eu tenho 10 duplas, eu vou distribuir, no caso, 9 cones. E aí, quando eu dou o apito, essas duplas precisam se deslocar para um dos cones. A dupla que não conseguir um cone, tipo o coelho sai da toca, vai trocar elogios. Então, a última dupla ficou sem base, então vão trocar elogios. É uma forma de desenvolver autoestima, autoconfiança. E um outro jogo, troca de passes também, aí agora num círculo, mas de mãos livres, onde nós temos uma bola no chão, troca de passes no chão, e também outra bola, no caso 2 bolas, bola na mão. Bola na mão. Tá? E aí, quando eu apito, quem tiver com a bola da mão, vai ter que dizer algum ponto seu que precisa melhorar. No caso, é uma autoavaliação. Você pode fazer as suas variações, claro. De repente, tanto quem está com a bola na mão quanto quem está com a bola no pé pode fazer essa autoavaliação. Mas percebam que sempre há uma intervenção através de perguntas. E por que a gente usa essas perguntas? As perguntas são a forma, dentro da metodologia, que a gente provoca a reflexão dos nossos alunos, né? E não existe uma forma melhor de gerar significado para os nossos alunos, de fazer com que eles reflitam. É completamente diferente quando eu digo o que é, porque quando eu argumento, né? Do que quando ele precisa pensar
acerca do que está fazendo, acerca do que está sentindo. Né? Então, esses são exemplos que eu trago para vocês de como a gente trabalha, por exemplo, o desenvolvimento de competências socioemocionais. No caso, exemplo aqui de competências emocionais. Tá? E aí, eu fico disponível para responder as perguntas de vocês agora. Vou fechar a minha apresentação. Se alguém tiver dúvida acerca da metodologia, mas é assim que a gente trabalha dentro da Panther, baseada no treino social, como eu já expliquei para vocês. O treino social também tem uma ferramenta que está em construção, ela não está terminada, acerca dessa avaliação desse impacto, tá? Avaliação desse impacto, o desenvolvimento dessas habilidades nas crianças e nos adolescentes. Inclusive, tem uma parceria com a Universidade de Colônia, na Alemanha, que nos ajuda nesse processo de melhoria dessa ferramenta de avaliação. Valeu, Rô. Pessoal, vamos abrir para pergunta. Eu tenho uma pergunta para ti, Ronela, é uma curiosidade, inclusive. Mas eu vou abrir para o pessoal aí primeiro. A gente abriu uma sessão de perguntas e respostas. Já vou dar uma olhada no chat para ver se ficou alguma coisa no caminho. Acho que não. Não, só teve a parte da função adaptativa. Vou esperar um pouquinho para ver se tem alguém digitando. Ou se quiserem desativar o som para perguntar, também não tem problema. Boa noite. Enes Clay, boa noite. É para a professora Ronélia. Quando você cria esses jogos, você pede o auxílio do Matheus para criar esse tipo de jogo para assim, social, alguma coisa mais, mexer com alguma coisa mais psicológica, emocional, ou são coisas que vêm da faculdade para a senhora? Matheus, quer responder? Já Posso criou responder? algum A jogo? metodologia, a apostila, a primeira coisa que a Anélia me deu foi a apostila, quando visitei a Panther pela primeira vez. A metodologia do treino social, ela é tão bem pensada que ela fornece ao profissional de educação física a possibilidade de pensar isso. Tá? Eu acho isso muito relevante. Isso é algo até que eu compartilhei com vocês na outra aula, que foi sobre saúde mental em projetos esportivos. Dentro de um projeto esportivo, todos nós somos profissionais de saúde mental, inclusive os profissionais de educação física, com diferentes ferramentas de intervenção, isso é óbvio. Eu me recordo, Ronélia, quando eu estava indo visitar a Panther da Nelson, era o Bosco ainda, o professor, que a gente surge como uma figura muito importante para auxiliar o profissional de educação física. E que sentido? A gente tem um repertório de praticamente de 5 a 6 anos a mais de formação para saber o que perguntar, ou como falar, ou como perguntar de fato. Então, eu lembro que tinha questões, por exemplo, na aula, executada dentro desse processo que a Ronélia colocou, que eu apontava para o professor Bosco, por exemplo. Tu percebeu que o que tu acabou de fazer foi isso, isso, isso? E que a resposta da criança foi essa? Né? Uma intervenção, às vezes, que nem é planejada, mas que a situação do jogo demandou aquela intervenção, um jeito de falar específico com a criança. Né? Onde a gente pode chegar, olha, tu pode utilizar isso mais vezes. Como, por exemplo, teve uma criança, Ronélia, muito, muito antes, ano passado isso, né, que ela tinha dificuldade com a alimentação, só queria comer besteira, né, e ela estava na escolinha para começar a perder um pouco de peso, né? E aí
ela chegou para o professor e disse o seguinte: olha, vejam bem a importância da habilidade do professor de identificar o que a criança está pedindo dela, tá? E ela disse o seguinte: eu quero melhorar isso, né, no jogo. Não vou me recordar exatamente o que era, se era o passe, se era alguma coisa. Olha a importância até de conhecer quais são os dramas familiares para o profissional de educação física. E aí veio o clique na hora nele. Né? Uma das coisas mais importantes que tu pode fazer é comer bem antes de vir para o treino. De escolher a melhor comida para vir para cá. Daquela semana em diante, aquele curumim começou a comer de outra forma. Olha a micro, o quanto é pequeno o momento, o instante que você muda todo o repertório comportamental de uma criança. Né? Então, assim, a gente tem a possibilidade de orientar e fundamentar a construção de jogos, sim. Mas eu penso que o nosso trabalho é muito mais rico quando a gente cola no braço de um professor e está ali dando uma outra visão, perspectiva que potencializa o trabalho dele. Porque isso é inegável. Isso eu considero inegável. Os profissionais de educação física têm formação para elaborar jogos muito melhores que as nossas. Aí, ao contrário, eles passam 5 anos, né, pensando metodologias, pedagogias de ensino do jogo. Né? Então, a gente consegue entrar dentro, ao lado do professor, para lançar esse outro olhar, que muitas vezes eles não têm. Que às vezes é uma intervenção pequena dentro do jogo que pode auxiliar o desenvolvimento da criança. Esses jogos que eu passei aqui, Wensley, não elaborei diretamente com a ajuda do Matheus, né? Na verdade, assim, como eu expliquei lá anteriormente, na apostila do treinador, do treino social, nós temos vários jogos sugestivos aqui, que eles já colocam, inclusive, o que desenvolve. No entanto, eu tive a necessidade de desenvolver jogos a partir dessas essências, porque eu preciso, como a escola é privada, eu precisaria colocar o implemento do jogo para que eu tivesse uma justificativa para os pais. Então, foram baseados mais ou menos no que tem na apostila, mas com o implemento do jogo. E aí, no momento que o Matheus fez as intervenções e trabalhou conosco, como ele já pontuou, essas contribuições dele fizeram diferença demais porque a gente tem uma formação diferente. Inclusive, dentro da metodologia, uma das maiores dificuldades quando a gente forma treinadores sociais é justamente a questão de fazer perguntas. Que perguntas fazer? Quais perguntas fazer? Isso é o que mais temos dificuldades, né, enquanto profissionais. Que tipo de pergunta que eu vou fazer? Na Panther, por exemplo, como eu conheci a metodologia em 2016, então eu já desenvolvi um manual, a gente já tinha um manual, acrescentei o treino social, e aí eu tenho 3 perguntas base para os professores. Essas são as 3 perguntas base que não podem deixar de fazer. Né? E eu digo para eles que a pergunta é como o aluno se sente, é fundamental você saber como a criança se sente, você vai ter um feedback da criança. Quais foram as maiores dificuldades dentro da atividade, porque automaticamente ela vai te pontuar o que ela achou difícil, você vai poder melhorar a sua aula em cima do que ela achou difícil, né? E também dela falar, dar sugestão, o que ela mais gostou, e etc. São 3 perguntas básicas que a gente tem que colocar, de maneira que a gente possa ajudar os professores a desenvolverem com o tempo as suas próprias perguntas, porque com o tempo a gente vai aprendendo a quais perguntas a gente precisa fazer, qual pergunta se encaixa melhor dentro da perspectiva do trabalho. E é um processo interessante, Ronelli, até porque
ao mesmo tempo que é um exercício da criança aprender a ser criança e reconhecer tudo isso, é um exercício do professor aprender a ser professor também, né? Com Então, certeza. assim, da mesma forma que a gente tem que estar preocupado com as emoções das crianças, o professor a todo momento tem que estar muito, como é que eu posso dizer, vigilante sobre suas próprias emoções. Quando eu ia nos treinos, eu fazia isso, né? Tem dia que o professor vai chegar estressado, vai chegar com raiva, ou vai chegar muito alegre, né? Vai chegar cansado de alguma outra coisa, e ele precisa estar vigilante sobre suas próprias emoções. Inteligência emocional também, né? Então, eu acho que é o mais interessante desse processo, que é a relação da criança com o professor e um psicólogo, que de repente surge ali no meio dessa história toda, né? Alternativas já, mas o que o psicólogo pode fazer que seja ele mesmo? Né? Construir oficinas, se for o caso, e apresentar a proposta. Se for o caso de uma escola como a da Ronélia, né, que é particular, de apresentar para as famílias, olha, tem um projeto tal e a gente vai fazer isso. Se for um projeto social, como a gente está construindo dentro de um projeto agora, junto com a Alder Lúcia, que está aqui também, já prevê a realização dessas atividades pelo psicólogo, né, onde vai ter o jogo com o profissional de educação física, mas vai ter uma parte que vai ser com o psicólogo. Tem uma pergunta da Adriana aqui, né? Boa noite para todos e todas. Matheus, quais recursos você utiliza ou recomenda para auxiliar adultos no processo de identificação e nomeação das emoções? Eu considero essa pergunta excelente, porque a gente pensa que todo adulto sabe nomear a emoção, sabe dizer o que sente, né? Mas quem é psicóloga e já o psicóloga já viveu a experiência de chegar para um atleta e como é que você está se sentindo e o atleta não conseguir responder, de travar, de não saber identificar o que está acontecendo, ou perguntar como ele se sentiu naquele momento. Como você falou em recursos, eu vou citar duas coisas que eu considero fundamentais dentro do meu trabalho hoje, tá? Dependendo da etapa de trabalho com o atleta que eu estou, eu recomendo a inserção de um diário de treino para ele. Que nem sempre é um diário só de treino, às vezes é um diário que se torna de vida. Não, me recordo que teve um que chamou de crônicas uma vez, né? Ele nomeou o diário dele de crônicas. Ele relatava tudo, né, do cotidiano. Porque eu considero isso uma ferramenta muito interessante, né? Um recurso muito importante para o atleta. Principalmente para aqueles que se sentem à vontade com a escrita, tá? Porque ele praticamente projeta ali tudo que ele sentiu e viveu ao longo de um dia ou de uma semana. Isso por si só já possibilita ao atleta um processo de autoconhecimento muito importante. Eu costumo pegar esses diários com os atletas com quem eu trabalho e mostrar para eles o primeiro registro e depois de meses mostrar um outro registro. Para eles verem a riqueza da percepção, da visão de mundo que eles têm de um momento comparado a outro. O diário é muito interessante, o diário é muito legal, né? Porque geralmente eles começam com algo muito técnico. Meu dia foi isso, eu fiz isso no treino, eu fiz aquilo, eu fiz não sei quantos metros de não sei o quê, eu treinei pernas, eu fiz aquilo, né? E é tudo técnico. Me senti cansado, né? Quando fala de sentimento, eu me senti cansado. Ainda é algo físico, ainda é algo do corpo. E aí passa um mês, 2 meses, tu começa a aparecer ali. Eu tava com raiva. Eu senti medo. Eu acordei muito motivado. Eu, de repente, não sabia mais se eu queria isso. Eu fui treinar com preguiça, mas eu treinei mesmo assim. E aí a gente começa a perceber o atleta, isso por si só, dentro do diário. O que eu faço com o diário? Né? Ele escreve, geralmente, num dia da semana, eu leio o que ele registrou. Né? Eles me enviam, geralmente.
E aí, quando eu encontro ele, eu pego elementos importantes daquele diário e vou mostrando para ele. Né? Isso eu acho que é bacana de trabalhar, mas o que é mais interessante está no que a Ronélia trouxe já na iniciação esportiva. É a gente saber a hora, identificar o momento de fazer a pergunta certa para o atleta. Como é que tu se sentiu com isso? Né? Isso aqui que aconteceu, que tu falou que causou muita ansiedade, que tu pensou que não ia controlar, né? Que estava chovendo, que estava... O que tu sentiu? Como é que tu se sentiu de fato? Qual foi a emoção que apareceu ali? Ah, eu não sei, mas aconteceu isso, 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 né? E aí tu vai desdobrando a partir disso, até que ele chegue na emoção. Eu não gosto de ditar a emoção para o atleta. Eu não gosto de ditar porque eu já tive experiências de atletas que vieram de outros trabalhos, geralmente do que chamam de treinador mental hoje por aí, né? Do cara que só quer passar treino mental e não sabe nem o que está fazendo, que veio desses trabalhos achando que tinha ansiedade, que era o grande problema dele, e quando a gente sentou para conversar, a questão era a autoestima, sabe? Das relações na escola, das relações com a família. Não tinha nada a ver com ansiedade. Né? A cobrança que surgia ali não era medo da prova. Era medo do que as pessoas iam achar na escola. Era medo do que as pessoas iam achar em casa. E aí, no momento que ele dá nome para isso, que ele identifica isso, pô, é o momento mais supremo para mim da experiência de um atleta. Porque não foi eu, entende? Foi ele com eu do lado olhando. Isso potencializa o atleta. Então, os recursos mais importantes são esses. A gente pode adotar essas ferramentas, se a gente quiser, desde a avaliação psicológica mesmo. Né? A avaliação em si, geralmente, é muito potente para o atleta. Quando ele pega uma avaliação... as atletas ficam até ansiosas, né, Ronélia? E aí, como é que... Já tem o resultado da minha? Né? O que deu lá? O que apareceu? Né? A avaliação por si só já mobiliza muito e quando tu dá o feedback bem dado, a experiência já é muito importante para o atleta, porque ele vê, caramba, a avaliação identificou tudo isso. Mas quando a gente adota ferramentas simples, que às vezes os próprios atletas utilizam, a gente consegue trabalhar com eles. Mas o básico, o recurso, está nessa relação. Né, que a Ronélia faz lá na iniciação esportiva, que eu considero importantíssimo, e que eu penso que a gente tem que consolidar isso na alta performance também. Né? Os atletas não podem ter essa dificuldade de identificar suas emoções. Mais alguma pergunta? Gabi? Eu tenho uma pergunta. Na verdade, eu tenho duas perguntas. Uma para a Ronélia e outra para você. Bom, primeiro eu vou fazer para a Ronélia. É o seguinte. Eu comecei a fazer um estágio no time de futsal masculino, categorias iniciantes, sub-8, 9 e 10. E faz o quê? Mais ou menos um mês. Estou observando mais ou menos assim o contexto ainda. Mas eu queria perguntar para a Ronélia do que ela acha que a gente pode fazer, por exemplo, porque ela trabalha mais com a escolinha e tudo mais. Eu não sei para que é voltado assim, né, pro um rendimento, para as crianças competirem. Deve ser uma coisa mais de recreação, né, já que é escolinha. Mas, por exemplo, nesse time que eu tô estagiando, eles já jogam na federação, ou seja, já tem um nível mais competitivo. E como que a gente pode colocar isso, né, para os técnicos, por exemplo, desses jogos, né, dentro desse ambiente de iniciação, mas que também é um ambiente competitivo. Menos isso que eu queria perguntar para ela. E para o Matheus, já vou fazer em seguida, é o seguinte, como que a gente pode auxiliar um técnico que ele vira e fala assim para você: mas eu expliquei essa jogada 1000 vezes e o cara foi lá e fez tudo errado. Acabei de explicar, o cara fez errado. E assim, acontece muitas vezes isso. E assim, é nítido, nas 3 categorias, sub-8, 9 e 10, acontece isso. E assim, aí você vê que o cara tá explicando, tipo assim, com a prancheta, aquele modelo tradicional, né?
com a prancheta, pega bolinhas, faz 1000 transições e a criança tá lá no mundo da lua, não sei o quê. E realmente, quando vai para a quadra, ninguém sabe o que fazer. Então, é assim, mais ou menos essas daí que eu quero perguntar para vocês. Beleza. Legal. Boa pergunta. Mas, eu já trabalhei com equipe adulta, masculina, inclusive, e fiz. Não esses jogos que eu falei aqui, né? Porque eu não ia imprimir uma placa de PVC com emoji para os adultos. Não ia ficar bem. Mas algumas dinâmicas mesmo, né? A gente conhece como dinâmicas. Mas eu trabalhava algumas atividades que são dinâmicas, aí não necessariamente com implemento bola, com os adultos. Não tomando muito tempo do treino, mas numa perspectiva diferente. Por exemplo, teve um treino que eu tenho uma dinâmica, um jogo especial, porque no treino social é um jogo especial. Na Panther, a gente já está nomeando de jogo das habilidades, né? Não sei se vocês já viram, é um jogo onde cada atleta tem uma garrafa, tem caneta, então a caneta tinha várias pontas de barbante, né? Barbante em vários tamanhos, e aí a garrafa no chão. Daí eles tinham que, dentro de um tempo que eu determinava, eles tinham que, em conjunto, colocar a caneta dentro da garrafa. Durante determinado um minuto, mais ou menos, dava um minuto para eles poderem fazer isso. E aí, é claro que no final as perguntas também, vocês se divertiram? Não dá para perguntar isso para eles também, né? Mas perguntar, por exemplo, o que vocês tiveram, pergunta um pouco mais inteligente, né, para eles. O que vocês tiveram que fazer para colocar essa garrafa ou essa caneta na garrafa? Eu acho que eu não tenho um jogo aqui. Colocar essa caneta... Deixa eu ver se eu acho o jogo aqui, que eu acho que é melhor. Espera aí. Eu acho que eu tenho esse jogo. Matheus, se quiseres responder enquanto eu procuro aqui rapidinho. Isso que eu ia falar, tipo, já posso se adiantando. Eu só falei até pra Vanelli um dia desses. Isso não se aplica só com criança, tá, Gabi? Os adultos às vezes não vão compreender tão bem o jogo numa prancheta. E esses dias eu comentei. A Ronélia, na verdade, que veio me perguntar, Matheus, será que é isso que elas estão pedindo? Né? E eu falei, Ronélia, eu acho que é. Né? Então, mostra o movimento, como é que é na quadra. Vai lá, caminha dentro da quadra, né? Ou pega as atletas que compreendem melhor e mostra para elas executarem. Né? Porque tem atletas que vão olhar a prancheta e vão pegar ali na hora. Crianças também. Mas algumas, e grande parte delas, aprendem melhor vendo algo concreto. Pode botar, Ronélia. Tá. Isso aqui, foi pré-jogo ainda. Isso foi no Estrela, né? Tava bem embolado aí, eles colocaram... Segurar na ponta, tem que segurar na ponta. Time bom, hein? Segurar na ponta. PC, olha. Excelente goleiro. Segurar na ponta. Não vai segurar na ponta. Então, eles tinham que colocar aí no tempo determinado, tinham que esticar o barbante, e aí, por exemplo, era pré-jogo, muito possivelmente estava querendo trabalhar a questão da cooperação, né, da equipe.
E aí as perguntas iam caminhando nesse sentido. E tiveram que trabalhar juntos para nada que demore muito tempo, né? Mas eu faço. Eu também tenho vergonha de fazer, né? Porque às vezes as pessoas ficam com um certo receio de fazer. Como se a performance, o adulto, o alto nível, enfim, não coubesse fazer algo diferente do que é tradicional, tecnicista. Para as coisas acontecerem, a gente precisa romper mesmo essas barreiras. Por exemplo, eu ainda não fiz nenhum com o time que a gente está treinando agora, mas eu já fiz em outro time, por exemplo, placa das qualidades. Eu gosto muito dessa atividade. A placa das qualidades cada uma tem um papel aqui nas costas grudado, e aí tem um tempinho, tipo 5 minutos. 5 minutos do teu treino. As pessoas vão pegar e colocar o que elas pensam sobre aquela pessoa em uma palavra só. A gente fala qualidade, né? Mas é virtude, uma virtude. E aí todos vão preencher. É muito, muito, muito boa a sensação que gera nessa pessoa quando ela lê aquilo que os colegas da equipe pensam sobre. Né? Às vezes as pessoas nem acreditam que as pessoas pensam aquilo, se sentem surpresas. É uma boa sensação. Então, assim, se eu penso que vale a pena. É bom, até no sentido do pertencimento, do vínculo do grupo. Não é são as competências socioemocionais, mas isso gera dentro do grupo uma unidade, né? E acredito que todo mundo espera isso de uma equipe. Então, eu faço. Acho que depende muito só do qual jogo, né, você vai escolher, qual atividade você vai escolher para trabalhar com o público ali. E aí que vem conhecer o seu grupo. Quem são essas pessoas? Qual é o teu objetivo enquanto profissional, enquanto treinador, enquanto treinadora, e escolher. Tá vendo? Quando eu digo que é um privilégio trabalhar com a Ronélia, não é mentira? São as facilidades que o psicólogo tem quando encontra um treinador, uma treinadora que tem essa perspectiva. Mas, Gabi, na tua situação, eu faria o seguinte. Eu faria já o que a Ronélia já indicou. Pensaria atividades curtas que tomem o mínimo de tempo dos treinadores com qual tu está trabalhando, principalmente se eles têm um pouco mais de dificuldade atualmente, né, de pensar esse tipo de estratégia. Propõe, quero 5 minutos, 10 minutos do teu treino uma vez a cada 2 semanas, digamos, uma semana, sei lá. E propõe uma atividade desse gênero com as crianças. Né? Se for adulto também, propõe alguma coisa antes do aquecimento deles, propõe... Né? E aí tu procura as explicações que são psicológicas para isso. Né? Isso aumenta a confiança do grupo, isso ressalta a avaliação positiva entre os atletas, isso cria um clima de confiança entre as crianças. Né? Para o jogo é importante, porque eles precisam se conhecer bem, né? Eles precisam saber em quem eles podem confiar dentro do jogo. Né? E aí vai utilizando desses elementos. Né? Sendo concreta, pouco tempo, se for treinadores menos abertos para metodologias mais alternativas, e com algo direto que tenha relação com o jogo, com o que ele faz. Eu acredito que serve para as duas, tanto até para essa outra pergunta sobre e o atleta quando não entende, né? Propõe ao treinador, né? Talvez alguma atividade que desenvolva essa percepção do atleta, né? Um jogo coletivo onde ele consiga perceber elementos de atenção que são muito diversos. Mais alguma pergunta? Podemos encerrar. Vamos ter 2 horinhas aqui. Gente, Ronélia, tu tens alguma coisa a passar, a dizer? Tenho. Eu posso... vai ter um workshop do treino social? Posso colocar aqui? Sim, pode ir, coloca aí. Enquanto isso eu respondo aqui. Quem quiser conhecer um pouco mais do treino social, de uma maneira... não vou dizer que é tão profunda, mas melhor do que a de hoje, nós faremos um workshop online. Eu vou deixar o link aqui no chat
para quem tiver interesse em participar. Tá bom? A gente vai fazer um apanhado do manual do treinador. Então, vou deixar o link aí para vocês. Obrigada a todos que estão aqui, que se fizeram presentes, tiraram esse tempo para estar junto conosco. Matheus, muito obrigada pelo convite. Sei que Eu que agradeço ter vindo. um psicólogo que eu vou falar aqui, mas agradeço o espaço novamente e conte comigo sempre. Beleza. Adriana, Daniel Goleman, tá? Um dos principais pesquisadores da área de inteligência emocional, não especificamente do esporte, mas a Ronélia citou e é aplicado a qualquer contexto. Gente, boa noite. Essa aula vai ficar disponível alguns dias para vocês, depois eu vou estar enviando o link. Possivelmente eu vou estar enviando também a possibilidade de quem quiser assistir outras aulas que a gente gravou em outros momentos. Eu vou estar compartilhando o link para quem quiser comprar essas aulas, tá? E é isso, gente. Boa noite, bom descanso. Agradeço a presença de todo mundo. E até mais. E Ronélia, até amanhã. Beijão.